Irmãos, eu quero agradecer aí pelo privilégio de poder ministrar para vocês essa última lição aqui do livro do curso de consolidação, que é Eu Sou Vencedor. E eu creio que antes de ensinar qualquer coisa, nós temos que crer que aquilo é verdade para nós, entende? Então, antes que você pregue e ministre na vida dessas pessoas que eles são vencedores, você precisa acreditar que você é um vencedor. Você crê nisso? Amém? Você precisa crer e desfrutar da palavra, da verdade. Eu sei que, diante de tantas circunstâncias, talvez no nosso dia a dia, isso não seja uma coisa tão fácil como apenas falar aqui para você. Mas isso é uma verdade espiritual. Você é vencedor, amém? Você foi colocado na vitória de Cristo. A coisa mais importante na vida cristã, não posso ficar fugindo do tema não, né, Renan? Depois você edita lá. A coisa mais importante é você entender que você vive uma vida substituta. Alguém substituiu você. Você apenas desfruta da vitória que alguém já conquistou. Jesus já conquistou a vitória por nós. Então, quando você for ministrar, quando nós estivermos aí para ministrar sobre essa lição, o importante é sempre ressaltarmos e focarmos nesse ponto aqui, enfatizarmos que a nossa vitória não depende daquilo que nós iremos produzir como cristão. Não depende da sua performance. Porque muito se diz atualmente que o importante é aquilo que você faz, o quanto você é capaz de fazer. Mas Jesus não veio para te tornar alguém capaz. Ele veio para mostrar que você é incapaz, mas que ele já cumpriu todas as exigências no nosso lugar. Você, quando for então ministrar sobre essa lição, nós temos que sempre tentar trazer essa realidade espiritual, essa convicção, mas antes ela precisa ser algo que queima no seu coração. Porque a pior coisa é quando você tem alguém que ensina e não acredita naquilo. Sim ou não? Alguém que quer ouvir um coach na área financeira e que é pobre, seja sincero, aquilo faz sentido para você? Eu vou te ensinar a ter R$1 milhão. Mas ele mesmo não tem. Então as pessoas, elas querem ouvir quem tem realidade. Quem tem realidade. Então você precisa crer que você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Você foi feito vencedor, você foi colocado nele e por isso você pode desfrutar dessa vida. Porque essa consolidação aqui, ela vai ser feita com pessoas que vieram, talvez com a vida completamente destruída, pessoas que vieram para o nosso meio e estão desacreditadas, pessoas que estão fracassadas, pessoas que estão destruídas no espírito, na alma e no corpo. E você vai ser a voz, você vai ser o bálsamo de Deus que vai levar refrigério para elas. Por isso você precisa crer. A melhor coisa é quando você ouve alguém ministrar sobre algo que ele acredita. E você então precisa tomar isso como uma verdade para você, que você é mais que vencedor. Para que você possa lá no dia da consolidação, liberar palavras vivas. Não apenas ler. Seja sincero, não é monótono quando você chega alguém aqui, abre esse livrinho aqui e começa a ler todinho para você? É monótono ou não? Isso demonstra duas coisas. Não ler demonstra duas coisas. Falta de preparo e falta de interesse por aquilo que vai fazer. Então, com certeza o pastor Renan já falou isso, mas no dia da sua ministração, prepare, não fica lá lendo, né? Ele não quer ouvir, ele não quer só ler ele mesmo consegue fazer. Ele quer beber da água viva que flui de você. Ele quer ser ministrado com algo que é real no seu coração. Nós vamos falar para ele, você agora é vencedor. Não importa o que você passou, como você chegou aqui, as suas experiências passadas, o importante é que agora você foi feito vencedor em Cristo Jesus. E essa vitória nos é dada pela fé. A maneira pela qual nós acessamos a salvação é pela fé. Efésios 2:8 diz que pela fé nós somos salvos. Isso não vem de nós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. A maneira pela qual, então, eu tenho a salvação é a mesma pela qual eu desfruto de vitória e de conquista na minha vida cristã. É pela fé. Então, nós vamos também sempre dar um enfoque que ser vencedor não vai depender da sua performance,
mas sim de você acreditar, de você crer que a vitória já nos foi dada em Cristo Jesus. E eu sei que às vezes é difícil você chegar para uma pessoa, como eu falei, que teve decepções, fracassos no mundo, e ele vem para a igreja e você já começa a falar para ele que ele é abençoado. Mas esse é o Evangelho. Nós estamos aqui não para condicionar a bênção de Deus ao homem. Preste muita atenção nisso, porque isso também serve para você. Nós não estamos aqui para condicionar a bênção de Deus ao homem. Entende? Não há condição. A condição é apenas crer. Não, aqui se você se comportar bem, a partir de hoje, se você cumprir aqui todos os mandamentos, todas as ordenanças, nós não estamos mais lá em Deuteronômio, que se você cumprir todas as exigências, você será abençoado. Aqui agora a nova aliança é: se você crer, você recebe. Se você aplicar o seu coração e tiver fé, você vai viver uma vida abençoada. Avançando aqui, Romanos 5,17 diz o seguinte: se pela ofensa de um e por meio de um reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Uma maneira bem didática de você explicar isso aqui, de você falar a respeito disso, é usando... Deus sempre lida com o homem pelo princípio do representante. É só você lembrar de Davi e Golias. Ali, apenas 2 homens lutaram a batalha. Davi representava Israel e Golias, os filisteus. Mas é interessante nós notarmos aqui que Deus lida com o princípio do representante. Davi, quando ele venceu, Israel venceu. Entende? Nós estávamos em Adão, perdidos, completamente entregues à morte e ao pecado. Mas quando Jesus, ele não apenas nos dá um banho, a Bíblia diz que ele nos mata, ele mata o nosso velho homem, entende? Para que você pudesse agora, e cada um deles que estão chegando, entender isso, é preciso que você explique dessa maneira. Jesus não apenas te limpa, Jesus ele mata o seu velho homem e te ressuscita uma nova criatura. Porque aquele homem estava casado com a lei. O nosso velho homem não tinha salvação para ele. É por isso que a Bíblia diz que ele nos mata. Nós morremos com ele e ressuscitamos também com ele. Então, aquela pessoa que está ali diante de você, ela é uma nova criatura. E é importante que ela se veja dessa maneira, como uma nova criatura. Que as coisas velhas ficaram para trás. Então aqui, em Romanos, eu quero dar enfoque aqui a 2 coisas. Avançando aqui. Abundância da graça e o dom da justiça. Porque aqui fala que se por meio da ofensa de um e por meio de um reinou a morte, então por meio de Adão a morte reinou, mas Jesus ele é o segundo Adão. Então nele nós somos uma nova criatura e por isso nós podemos reinar em vida. Mas como que nós vamos reinar em vida? E aqui Paulo nos dá 2 aspectos importantes de ser ressaltados, de ser ministrados, de ser também entendidos. O primeiro aspecto é a abundância da graça. O diabo ele sempre vai agir através da condenação. Tanto na minha vida como na sua, como de qualquer filho de Deus. Ele vai tentar nos condenar. E sempre nos mostrar as nossas imperfeições diante daquilo que a palavra já diz a nosso respeito. A Bíblia diz o que sobre nós? Você é mais que vencedor. Você pode todas as coisas. Você foi feito nova criatura, mas o diabo está do outro lado dizendo para você, você ainda é o mesmo. Você não mudou de vida, você ainda é um pecador miserável, você vai para o inferno. O diabo sempre quer nos levar a provar alguma coisa. Foi assim com Jesus lá no Monte da Tentação. Se você é filho de Deus, o diabo sempre quer que você prove algo. Por isso essas pessoas que elas vão receber esse curso, elas terão uma pequena dificuldade de entender isso aqui, porque na mente de cada uma delas é preciso que elas tenham um comportamento completamente santo para que elas possam receber alguma coisa de Deus. E eu e você sabemos que é importante sim andar em santidade, porque o Filho de Deus ele não anda na prática do pecado. O Filho de Deus ele vive de acordo com a sua nova natureza, que é de santidade, porque assim como Deus é santo, nós também temos que ser santos. Mas nós sabemos que receber de Deus, viver essa vida, reinar em vida,
não tem a ver com o nosso comportamento, mas sim com essas duas coisas. A abundância da graça e o dom da justiça. E nós temos que dar um enfoque e uma atenção maior a esses dois aspectos. O que é a abundância da graça? A Bíblia diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então, Deus, a expiação de Deus, ela é ilimitada. Deus não perdoa apenas... o máximo que o sangue de Jesus alcança é 1000 pecados. Se passou daquilo, você tem que pagar por sua conta. A expiação é ilimitada. O sangue dele foi derramado. Lá em Hebreus diz que ele abriu para nós um novo e vivo caminho através do sangue. E também, lá em Mateus, fala que assim, quando Jesus falou, está consumado, o véu do templo se rasga de alto a baixo. Ou seja, agora aquilo que separava o homem de Deus não separa mais. Por isso você tem um livre acesso à presença de Deus. Através dessa abundância da graça. A graça de Deus é abundante sobre nós. A graça de Deus é abundante. Por isso, mesmo que essa pessoa chegue diante de você e fale lá na consolidação, nossa, mas é tão bonito o que você está falando, mas não faz sentido para mim. Não faz sentido. Eu ainda não consigo viver com essa perspectiva. Eu fiz tanta coisa errada. Olha para cá, o diabo sempre vai lembrar você do seu passado. Eu fiz tanta coisa errada. O que eu mais vejo são pessoas que chegam do encontro condenadas, elas não acreditam que isso é verdade. Elas pensam que isso é muito bom para ser verdade, mas eu quero te dizer, é verdade. A abundância da graça, a graça dele superabundou nas nossas vidas. Por isso, Deus não consulta o seu passado para abençoar o seu presente e o seu futuro. Não importa o que você fez, nem o que elas fizeram. O importante é que elas precisam crer que isso é verdade. Que mesmo que elas fizeram coisas terríveis, a graça de Deus é suficientemente perfeita e completa para abençoar cada área da sua vida. A coisa mais difícil de, talvez, os novos convertidos aceitarem é justamente essas verdades. De que Deus não quer apenas salvá-lo. Porque para alguém que vivia uma vida completamente derrotada, que estava destinado ao inferno, quando você fala que Deus vai salvá-lo, na mente dele é que ele já está ótimo demais. Entende? Nossa, glória a Deus, eu estou salvo. Mas Jesus não morreu apenas para te salvar. A Bíblia diz que ele morreu para te dar uma vida abundante. Amém? Para que você desfrute de uma vida de plenitude, uma vida de alegria, uma vida de prazer, de privilégios. Nós sabemos que as aflições virão, mas a sua vida, você está destinado a reinar em vida. Você crê nisso para você? Que você vai reinar em vida? Você crê nisso? Você precisa crer, você vai reinar em todas as áreas. Não estou falando aqui que você vai ser milionário, todo mundo. O evangelho não é isso. Nós não vamos aqui agora falar para todo mundo que converter, ó, Deus vai te dar uma casa do ano, um carro do ano. Isso não é evangelho. Jesus não prometeu esse lugar nenhum na Bíblia. O evangelho é o seguinte: Jesus disse, eis que estou convosco todos os dias da sua vida. Ele nos deu uma promessa, que ele estaria conosco. E que você vai reinar em vida, você vai expressá-lo. Sabe, porque tudo isso aqui resume-se em você expressar o seu Pai. A natureza do Deus vivo dentro de você, habitando através do Espírito. E você tem abundância para isso de graça. Há uma graça que é constante, que é infinita sobre as nossas vidas. E o segundo aspecto, aqui de Romanos 5:17, é o dom da justiça. Sabe, ser justo é ser declarado inocente. E eu sei aqui que também, como a graça, entender a graça nos leva a sair dessa zona de comportamento, a justiça também é da mesma maneira. Porque você falar para alguém que ele é justo e aquela pessoa não se vê assim é complexo. Você vai falar para ele, você agora é justo. Ele, não. Eu pequei agora, eu vim para cá, eu xinguei o cara no trânsito, né, Marinho? O cara bateu na minha moto, eu queria bater nele, dar um soco nele. Você vai falar que eu sou justo. Percebe ainda o quanto até nós estamos condicionados a entender justiça com comportamento? Justiça é um dom de Deus para nós. Dom é aquilo que nos é dado gratuitamente. Da mesma maneira que você foi salvo sem as obras, você também é declarado justo quando você crê em Jesus.
Porque Deus nos coloca nele. Você agora tem a justiça de Cristo. Você foi feito justiça de Deus em Cristo Jesus. Por isso que quando o diabo, só assim, eu sei que não tem ninguém católico aqui, todo mundo é evangélico, amém, cristão, mas você já deve ter assistido aquele filme Alta Compadecida, sim ou não? Lá no final, lá quando, eu esqueço o nome dos personagens, mas ele está lá no purgatório, não tem lá Jesus, Deus, a Maria, e a Maria faz intermédia. O diabo chega para acusar, sim ou não? Acusa. Aí depois, a Maria lá intercede diante de Jesus. Aí fica lá o diabo acusando e tal, aquela coisa. Sabe, meu irmão, a Bíblia diz que você tem um sumo sacerdote, que ele ofereceu um sacrifício perfeito, único, suficiente, de uma vez por todas. Por isso nós temos que levar essas pessoas a essa compreensão. Você já foi declarado justo, e nada que você faça muda a sua condição. Você foi feito justiça de Deus em Cristo Jesus. O que muda isso é quando você não crê. Entende? O maior pecado agora não é... O que nos separa de Deus não é mais o pecado, mas é a incredulidade. É quando você não crê na palavra. Aqui está bem claro, você foi feito justiça de Deus em Cristo Jesus. Por isso, nós somos justos. Você é justo, independente do que você faz. Terá consequências? Sim, cada ato seu tem uma consequência, mas não muda o fato. Isso aqui eu estou falando não diante dos homens. Não faz diante dos homens, não. Estou falando diante de Deus. Diante de Deus você é justo, porque Ele vê o sangue. E quando o sangue é derramado, a ira é aplacada. É só você lembrar ali, quando o sacerdote ele aspergiu sangue. Entende? Quando ele aspergiu o sangue, ele podia caminhar, porque o sangue aplacava a ira. Ser justificado é ter a ira de Deus aplacada sobre sua vida. Então, diante de Deus, quando tem o sangue de Jesus, você é feito justiça de Deus. E por isso você pode desfrutar de uma vida abundante. Somos feitos justos como Jesus. Não por meio do nosso comportamento, mas pela fé na obra consumada da cruz. O sacrifício foi aceito. Sabe? A certeza de que nós somos justos é porque Jesus ressuscitou. E significa que o sacrifício foi aceito, de uma vez por todas. Não há espaço aqui nessa justiça para uma autoavaliação, para encerrar. Não há um espaço aqui para uma introspecção. Sabe, nós não temos que levar essas pessoas a ficarem se olhando o tempo inteiro. Interessante, eu quero encerrar com essa história, que lá no Antigo Testamento, o povo ali começou a se rebelar e serpentes abrasadoras começaram a morder ali os israelitas no deserto. E o que Deus falou para Moisés? Faz uma serpente de bronze, coloca uma haste e levanta ela. Aquele que olhar para ela vai ser curado. Entende? Da mesma forma, Jesus é a serpente que foi levantada. Quando você olha para ele, você consegue contemplá-lo, quando você crê nele, assim como aquelas pessoas que eram mordidas pelas cobras, precisavam ter fé para olhar para aquela serpente de bronze e falar, não, eu creio que quando eu olhar para ela eu vou ser curado. Essas pessoas precisam crer também que quando elas olham para Jesus, elas são feitas justiça. Elas são declaradas justas diante de Deus. Que não há mais condenação. Sabe por quê? Ninguém pode servir a Deus debaixo de condenação. Ninguém pode servir a Deus debaixo de condenação. O diabo te condena, ele te acusa, eu sei. Mas quando você, lá na sua casa, levanta as suas mãos e fala, eu sou justo, não há mais sobre mim condenação nem acusação. O diabo perde toda brecha na sua vida. Por isso também nós iremos ensiná-los a se ver dessa maneira. Que há graça sobre eles, mas também que eles já foram feitos. Justiça de Deus em Cristo Jesus. Não há mais condenação sobre eles. Eles podem viver em paz. Por isso que a Bíblia diz lá, Romanos 5:1, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com... Justificados, pois, mediante a fé. Eu sou justo quando eu creio. Quando eu tenho fé no meu Salvador, quando eu olho para Ele, eu sou feito justo. Por isso eu posso ter paz com Deus. Sabe? O que essas pessoas vão ter a partir de agora, que elas não tinham, é justamente isso. Paz com Deus. Deus agora é o bom pastor que vai cuidar delas. Deus não está mais irado. A ira foi aplacada, o sangue foi derramado. E elas podem se achegar diante de Deus como filhos amados. Amém? Glória a Deus, aleluia.